E olha, no próximo sábado, dia 29, a gente celebra o Dia Mundial do Combate ao AVC, o acidente vascular cerebral, também conhecido popularmente como derrame. O AVC atinge mais de 150 mil pessoas por ano no Brasil. Olha só que número, né? E é a segunda doença que mais mata os brasileiros e a principal causa de incapacidade no mundo. E apesar desse grande número de casos, os sintomas ainda confundem a população. Para a gente entender melhor sobre esse assunto, nós convidamos aqui o Dr. Romildo Pacheco, que é neurocirurgião, neuroradiologista, intervencionista e coordenador estadual da linha de cuidados do AVC no Piauí. Boa noite, doutor Romildo, seja bem-vindo. Obrigada aí pela gentileza de atender nosso convite. Imagina, Eli, eu que agradeço a oportunidade. O AVC a gente conhece aí popularmente como o derrame, mas eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador quais são os sintomas, como é que eu posso identificar a pessoa que está tendo um AVC? De uma forma geral, Eli, os principais sintomas podem ser resumidos em 5. Então, se o paciente, trocando numa linguagem bem simples, se o paciente tem uma fraqueza no braço, a campanha atual, ela frisa muito, diga que é AVC. Se ele tem qualquer perda de coordenação do braço ou da perna, de qualquer membro, diga que é AVC. A boca ficou torta, a fala ficou enrolada. Se ele tiver uma perda súbita da visão ou uma dor de cabeça explosiva, esses são os principais sintomas do AVC. Só que a campanha é muito mais simples do que se imagina. Por quê? Porque os sintomas, diretamente, eles fazem alusão até à sigla SAMU. O S de SAMU é de sorriso. Então, você pede para o paciente sorrir, se a boca ficou torta, é AVC. O A do SAMU é abrace. Se você pede para ele abraçar e ele fraqueja um braço, é AVC. E o M é música. Pede para cantar ou falar uma frase, se ele ficar com a fala enrolada, é AVC. E o U do SAMU é de urgência. Ligue 192 para emergência. Então, o que a gente precisa é reconhecer mesmo os sinais que são extremamente populares e acionar o serviço de emergência imediatamente. São sintomas que a gente consegue identificar rapidamente, mas nem sempre, não é, doutor Romildo, a gente tem aquela agilidade de tomar uma providência de imediato, principalmente quando é um ente querido nosso, a gente fica ali realmente sem saber o que fazer naquele momento. O que a gente pode fazer de imediato? A pessoa está em casa, sentiu aquela fraqueza e, coincidentemente, está com alguém próximo. Qual é a primeira providência? O que eu devo fazer antes mesmo de ligar para a urgência? Isso é legal, Eli, porque a campanha, ela trabalha 2 perfis de pacientes, ou de acompanhantes ou de responsáveis, o adulto e a criança. Para ambos, a primeira conduta não é ligar para o serviço de emergência, como a maioria das pessoas pensa, é reconhecer os sinais. E como eu falei, é tão simples que a campanha hoje em dia, como foi feita hoje, por exemplo, numa iniciativa internacional premiada para treinar crianças com a faixa etária de 5 a 10 anos, ou seja, é possível até para a criança, por que não para o adulto? Então, o reconhecimento dos sinais é básico. Se isso acontece na sua casa e você tem condições, antes de acionar o serviço de emergência, peça para sorrir. Peça para... Você estava explicando, né? Isso. Aí depois que identifica, a gente liga... Exatamente, você provoca. A ideia é você pedir para sorrir, para abraçar e para falar. São 3 provocações muito simples. Se o paciente não conseguiu, né, ou um lado ficou relativamente diferente do outro, você supõe que é AVC e ao ligar para o serviço de emergência, você pode até adiantar. Olha, eu acho que é um derrame, eu acho que é um AVC, que são sinônimos, né? Sim. Então, isso é o que a gente espera da população, justamente pelo que você falou. Precisa de agilidade. Hoje a campanha trabalha um slogan que chama Salve Minutos, Salve Vidas. E eles colocam lá, inclusive, assim, no rodapé, hashtag Tempo Precioso. Por quê? Por conta das sequelas, né, doutor? Tem um tempo para isso ali. São 4h30. Você pode simplesmente perder a mobilidade, a memória, a capacidade de falar. Você pode perder a capacidade de reconhecer sua família.
por conta de uma perda de um tempo. Existe medicação e tratamento para isso. Geralmente, qual é a idade que é mais preocupante para que se tenha um AVC? Normalmente, a faixa etária mais acometida é acima de 55 anos, mas não tem perfil próprio para ter AVC. O jovem, o idoso, a mulher, todos eles são vulneráveis, na verdade, ao AVC. Mas a faixa etária mais acometida é acima de 55 anos, porque normalmente está associada a múltiplos fatores de riscos. Pressão alta, né? Pressão não controlada, o diabetes, o colesterol, o sedentarismo, a obesidade, né? O tabagismo. Então, aquilo que é conhecido amplamente, mas, infelizmente, pega a faixa etária mais idosa. Por isso que é importante as crianças também terem um conhecimento de como ajudar naquele momento, porque é bem cultural aqui do Nordeste, do Piauí, as pessoas mais idosas ficarem em casa com crianças, né? Ou serem cuidadoras de crianças, as avós, os avós com os netinhos. E aí eles podem realmente salvar a vida do vovô e da vovó, né? Tem razão. As atividades e o treinamento envolvendo essas crianças, nessa faixa etária, são super lúdicas e trabalham personagens que são vovôs e vovós, o vovô Simão, o vovô Bruno, a vovó Fiona, e tem o netinho, que é o Tiago, e o vilão, que é o coágulo, que entope o vaso na cabeça. Ou seja, o trabalho envolvendo cada um desses personagens equivale a cada um dos sintomas. O vovô Simão, ele tem a capacidade de fazer careta, e quando ele fica com a boca torta, é porque ele está tendo um derrame, um AVC. A vovó Fiona, que gosta de cantar, de repente fica com a fala enrolada, ela está tendo um AVC. E o vovô Bruno, que tem o superpoder da força, quando ele fraqueja um lado, ele está tendo um AVC. Então veja que são tão simples que a própria criança é capaz de internalizar os sintomas. Mas pode acontecer, doutor Romildo, desse paciente não apresentar, ser assintomático e ao mesmo tempo estar tendo um AVC, ou é muito raro isso? Não pode acontecer isso, Ali. O AVC é um evento vascular súbito. O que é isso? É um coágulo que entope de uma hora para outra um vaso. E ele sempre provoca sintoma. Então, seja uma dor de cabeça explosiva de uma hora para outra, uma perda da visão, qualquer um desses sintomas que eu mencionei, isso é um derrame. Existem 3 tipos específicos de derrame. O isquêmico, que é aquele que entope o vaso da cabeça, o hemorrágico, que é o que sangra para dentro da cabeça, que é o menos comum, e existe um que é o AIT, é um ataque isquêmico transitório. As pessoas até conhecem como aquele que teve um princípio de AVC, que é o paciente que tem todos esses sintomas, mas do nada melhora. Esse também é um derrame de alto risco e ele tem grande chance de acontecer novamente. 20% de chance de acontecer nas próximas 2 semanas, e quando ele vem muito mais grave. Então tem que ficar alerta com qualquer desses sintomas. Por mais que tenha uma melhora espontânea, rápida, fugaz, procurar o serviço de emergência para ser avaliado. E agora a gente tem aí a linha de cuidado do AVC Legal. aqui no Piauí. Qual é o diferencial nesse atendimento, doutor, para os pacientes? Isso é que nos deixa extremamente felizes, orgulhosos. Esse entendimento, esse alinhamento da gestão com todo o corpo técnico, uma parceria da Secretaria Estadual de Saúde do Piauí, o governo do Piauí, que está proporcionando isso e vislumbrando um futuro breve bem promissor. A linha de cuidado, ela trabalha toda a cadeia de tratamento do paciente, desde o pré-hospitalar, o ambiente lá com o SAMU, né, a UPA, até chegar no hospital, e a reabilitação. Mas a gente não tinha o tratamento disponível no estado. Qual é a novidade? É que esse tratamento que eu falei, que tem um tempo para fazer, que é uma medicação na veia, que faz para desentupir o vaso da cabeça, ele agora está disponível para todo o estado do Piauí. Ou seja, todo paciente que tiver acesso ao serviço público, sistema SUS, terá essa medicação que desentope o vaso. Claro, não são todos os pacientes que vão se utilizar dessa medicação. De cada 10, 3 vão precisar. Mas até 1/3 desses pacientes conseguem sair sem nenhuma sequela. Então veja o quanto esse tratamento, que já está preconizado desde 2012, ou seja, há 10 anos, agora vai estar amplamente disponível. Então isso é uma conquista da população piauiense,
do governo do estado do Piauí e a gente se sente muito honrado, na verdade, de prestigiar esse momento, principalmente quando vários líderes, tais como o Dr. Benjamin Pessoa Vale, o Dr. Theo Mesquita, já batalham e lutam por essa causa há longos anos a fio. Verdade, parabéns a todos. Finalmente a gente vai ter essa boa notícia, né, para todo mundo que, se porventura tiver um AVC, sabe que vai ter a medicação, que vai ter o atendimento. Doutor Romildo, a questão das sequelas. Sim. Todos os pacientes que têm um AVC acabam tendo sequelas ou não? E eles conseguem se recuperar através de uma fisioterapia? Conseguem ter a vida normal de novo? Sim, essa é a ideia ali. Para que o paciente não desenvolva sequela, ele precisa ser abordado precocemente. Mas uma vez que o paciente são aquelas 4 horas, né, exato, que você falou. As 4 horas e meia. Quando o paciente faz a medicação e mesmo assim ele não melhora, que seria aqueles outros 2/3, ele pode realmente desenvolver sequela. Essa sequela é imprevisível, a gente não consegue dizer se ela vai ser permanente, se vai ser temporária ou não. O fato é que, independente, todo paciente precisa ter acesso a essa reabilitação, a essa fisioterapia dentro do ambiente hospitalar. Por isso que o tratamento do AVC é um tratamento multidisciplinar. Não envolve só o doutor, ao contrário, envolve a enfermagem, a fisioterapia, a fono, TO, né, a terapia ocupacional, né, os técnicos de enfermagem. Então, é uma doença complexa e que precisa de um tratamento multidisciplinar. Então, sim, o paciente que vier a ser reabilitado porque desenvolveu sequela, ele tem grande chance de se recuperar. A gente tem um centro de reabilitação aqui, o CEIR, que é exemplo internacional. Ele foi chamado no Global Stroke Alliance agora, né, um congresso que envolve lideranças da América Latina, agora em agosto, para ensinar, né, para os brasileiros, para a América Latina, como se constrói um centro de excelência. Esse foi o motivo da palestra. Os piauienses não sabem disso, mas foi o convite feito ao CEI, o Dr. Benjamin apresentou. Então, assim, a gente ficou muito orgulhoso, de verdade. Um outro detalhe ali que eu queria acrescentar em relação, além da medicação. Hoje, o piauiense vai ter acesso, por teleassistência, a uma avaliação promovida por uma equipe de neurologista que vai atender todo o estado. Ou seja, se você tiver um AVC, um derrame, em Floriano, no Tibério Nunes, o paciente chegou dentro das 4 horas e meia, fez a tomografia, essa tomografia vai ser avaliada imediatamente por um centro de neurologista que vai estar centralizado em Teresina. E eles vão avaliar imediatamente e vão orientar o médico que está do outro lado a fazer a medicação. Vai acompanhar na fase mais aguda, as primeiras 24 horas, esse paciente. Então, esse é um diferencial. Além do treinamento promovido em larga escala, a teleassistência e o trombolítico, que é essa medicação que desentope o vaso da cabeça. Olha, que notícia maravilhosa, né? Salvar vidas, e principalmente no caso de um AVC, que é correr contra o tempo, né? Para que o paciente não tenha as sequelas, consiga se salvar, consiga ter uma vida normal. A gente fica muito feliz também de ser portador dessa notícia aí para todo o Piauí. Que coisa boa, viu? E parabéns, viu, doutor Romildo, pelo trabalho de vocês lá na linha de cuidado do AVC do Piauí e pela medicação, né? Parabéns para nós piauienses que estamos recebendo essa medicação, e a gente fica um pouco mais tranquilo, né, em relação a isso, de ter os profissionais todos capacitados para o atendimento e também ter essa medicação para ser aplicada nesse prazo aí de 4 horas e meia. É uma grande vitória, sim. Sim, com certeza. Com certeza, uma conquista que merece ser comemorada, mas que vai exigir longo trabalho ainda para frente, né? A gente está só começando. A gente conta com o apoio de todos vocês para fazer essa cadeia realmente funcionar. É uma guerra, né? E aí, Exatamente. Nesse dia aí mundial de combate ao AVC, a gente já tem pelo menos esse motivo aí para comemorar, né? Exato. A gente vai celebrar agora, logo menos no sábado, mas ao longo de toda a semana a gente já vem desenvolvendo atividades seguindo a recomendação da Organização Mundial do AVC. E ao longo de toda essa semana, a parceria com a Fundação Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Piauí, são 8 unidades básicas de saúde que vêm sendo promovidas ações educativas, aferições da pressão arterial, eletrocardiograma, avaliação da glicemia, enfim, todas as ações envolvidas na prevenção do AVC, que, diga-se de passagem,
é a ação mais eficaz. 90% dos AVCs conseguem ser prevenidos com ações educativas. Olha aí, que Tá. bacana. Queria agradecer sua participação aqui no canal Saúde de hoje. Lhe dar os parabéns aí por tudo, né? E desejar uma ótima noite. Muito obrigado, Eli. Gostaria só de te presentear com a Opa! camisa da campanha do Dia Mundial de Combate ao AVC. Gostaria de vê-la vestida no dia 29 Com certeza, vou fazer até uma para foto, nos postar representar, tá? nas minhas redes sociais. Olha aí, Essa a camisa tem uma fragmentação, inclusive, que faz alusão, inclusive, à perda das funções do paciente. Olha aí, e atrás está minutos- bem claro, minutos salvam vidas. Minutos salvam vidas, viu, gente? O prazo são 4h30. Excelente, Então, isso aí. Notou algum desses sintomas que o doutor Romildo falou aqui, corre, que é para salvar essa vida. Amanhã tem exposição interativa do AVC lá no Teresina Shopping. Não percam. Pronto, aproveitar e levar a criançada aí para Isso já aí. começar a se familiarizar e quem sabe, né? Eventualmente salvar aí o vovô e a vovó. Essa é a ideia. Obrigada, doutor Romildo. Eu que Ótima agradeço. noite para o senhor. Obrigado, boa noite. Olha.